Olá, bom dia. Sejam bem-vindos aqui a mais uma live do nosso Detox Emocional. Detox Emocional é um projeto onde eu entro aqui ao vivo às 8h50 da manhã, de segunda a sexta-feira, para fazer trabalho de cura, de liberação de emoções, de crenças, emoções antigas de mágoa, ressentimento, culpa, medo, frustração, enfim, uma série de emoções que ficam impregnadas no nosso campo emocional e que geram diversos tipos de problema em vários campos da nossa vida. Esse acúmulo de carga emocional, ele contribui para a ansiedade, para a depressão, para pensamentos negativos. Agora eu recebi uma pergunta, tá até aqui no Stories a resposta dela. Como é que eu posso... Minha mente é muito negativa, como é que eu posso... Será que é possível eliminar esses pensamentos negativos? Por que isso acontece? Então, uma das razões que a mente se mantém negativa é através da carga emocional do passado que energiza esses pensamentos. Então, quando eu guardo situações de rejeição da minha infância, traumas, abandono, situações que geraram medo, e eu guardo essa carga emocional dentro de mim, essa carga emocional ela vai ser uma energizadora de pensamentos negativos, uma criadora de pensamentos negativos. É uma energia que eu guardo, que eu carrego dentro de mim, que fica o tempo inteiro produzindo pensamentos e interpretações negativas com relação ao mundo. Então surgem pensamentos negativos na sua mente simplesmente pela carga emocional que você carrega do passado. De modo que se você limpa essa carga emocional, você naturalmente se torna uma pessoa mais positiva, porque não tem mais aquela fonte geradora de negatividade o tempo todo. Então por isso que é super importante limpar as emoções do passado, fazer esse detox emocional. E, na minha visão, é uma das coisas mais poderosas e profundas que você pode fazer para transformar a sua vida em vários aspectos, para você ficar mais em paz, com a mente mais serena, mais clara, sentir mais alegria, paz interior e mudar a sua vida em vários campos, né? Inclusive profissional, financeiro e relacionamento. Além de cura de doença física também, né? Então, todas as doenças têm conexão com emoções. Eu acredito que doença não é só a parte emocional, tem a parte também de alimentação, né, as toxinas que a gente está submetido, radiação eletromagnética, mas as emoções, sem dúvida alguma, são grandes contribuidores para que a nossa imunidade não funcione 100% e também para gerar desequilíbrios hormonais, funcionamento ineficiente de alguns órgãos. Então isso vai gerar doença. Quanto mais você limpa a carga emocional, mais você tende a ter saúde física. Bom, então a instrução para a gente ter o maior benefício aqui no detox emocional é a seguinte. Primeira coisa, você vai pensar em alguma situação do passado, algum evento específico, uma memória de alguma situação que ao ser lembrado agora traga algum desconforto emocional. Então pense em alguma situação do passado, que pode ser recente ou pode ser lá da sua infância, não importa, que ao ser lembrado agora traga uma emoção negativa. Né? O que é uma situação específica? É uma lembrança, é uma memória, é uma imagem de alguma situação. Às vezes não tem imagem, mas pode ter a lembrança do que aconteceu, o que foi falado naquela cena, naquela situação. Então, basicamente, é uma memória que traz alguma emoção desconfortável. Anota o que foi que surgiu, anota no papel, no computador, onde você quiser anotar. Preste atenção na carga emocional que surge, qual o tipo de emoção que surge quando você pensa nisso, qual o nome da emoção que vem para você. Se você conseguir perceber, nem todo mundo consegue perceber o nome da emoção, mas se você conseguir, preste bem atenção. Percebe também qual é a sensação física que surge no seu corpo quando você pensa nisso e gradua essa carga emocional, essa carga dessa sensação física numa escala de 0 a 10. Anota isso, depois você pode esquecer essa anotação e você vai prestar atenção aqui na sessão que eu vou fazer logo mais com alguém que vai entrar ao vivo aqui comigo e o seu subconsciente vai limpar as emoções dessa experiência que você anotou.
Vai fazer um trabalho em paralelo, sem que você tenha que ficar pensando naquilo. Isso acontece porque o subconsciente tem uma capacidade de processar muita informação ao mesmo tempo, sem usar a sua mente racional, sem consumir energia. Então você vai lá, notar essa situação sua, vai prestar atenção aqui na sessão que eu vou fazer, vai fazer EFT junto comigo, junto com a sessão, e aquela experiência que você anotou, ela vai ser limpa. Ok? Então é isso. E para você entrar ao vivo aqui comigo, você deve ter o seu celular razoavelmente carregado, para ele não descarregar no meio do caminho. Está perto da fonte do Wi-Fi, se você estiver usando Wi-Fi, para que a conexão não perca a qualidade e fique travando. Se você tiver fone de ouvido, de preferência, é melhor, ajuda para não dar eco. Você tem que estar, e assim, você vai ter que estar com a mão livre para fazer EFT, então seu celular vai ter que estar apoiado em algum lugar. Então se ajeita, se arruma. E se você quiser entrar ao vivo aqui, escreve "eu quero", que aí eu chamo você. E assim, uma exigência é que você deve estar ciente de que ao entrar aqui, você já está dando o seu consentimento para a sua imagem ficar gravada aqui nas redes sociais, no IGTV, no Facebook, no YouTube, enfim, todas as redes sociais. Tá? Então a sua imagem vai ficar gravada e pode ser que surja tema pessoal e sensível quando você entrar aqui ao vivo. Então pode ser que surjam coisas com a sua mãe, com o seu pai, com o chefe, com o amigo. E pode ser que eles vejam depois. Não sei se eles vão ver, mas pode ser que eles vejam. Então você entra aqui já sabendo disso, ciente disso, já autorizando a gravação da sua imagem. Então, dito isso, se você quiser entrar aqui, fala "eu quero", e eu vou chamar aqui a primeira pessoa. Vamos ver quem foi que falou aqui. Acho que foi Jama, a primeira. Jamara. Jamara, eu vou te chamar aqui. Tá, vamos ver se vai dar certo. Transmitir ao vivo. Olá, Bom dia, tudo bem? bom dia. Como é teu nome? A câmera não está muito focalizada, mas você está me ouvindo, né? Tô ouvindo. Como é teu nome? Jamara. Jamara. Jamara, você já fez EFT antes? Sim, eu sempre já fiz terapia de FT, estou fazendo curso de TFT e sempre te acompanho aqui. Certo. Então, você tem assistido aqui as lives, é isso? Isso, estou assistindo. Que Sempre bom. recebo seu conteúdo. Que bom. Então me fala, qual é a situação que você quer limpar hoje? Eu quero limpar a dependência que eu tenho da minha mãe, dependência afetiva, financeira. Aqui no detox emocional, né, esse é um tema muito amplo e que eu não tenho como trabalhar. Só no processo terapêutico a gente vai investigando muita coisa que tem por trás. O que eu faço aqui é o seguinte, você me traz uma memória de alguma situação do passado e a gente faz a limpeza dela. E pode ser uma situação que tenha contribuído para essa dependência emocional, tá? Mas eu quero que você já me traga uma situação específica para a gente fazer EFT para limpar. Tá. Uma situação específica. Toda vez que minha mãe viaja ou quando ela vai ficar fora de casa uns dias, eu fico triste e isso me incomoda bastante. Me traz uma memória de uma Uma situação memória, ou contribuiu para isso, onde você sentiu isso. Uma memória específica. Eu queria que você ficasse um pouquinho melhor enquadrado, assim. Sua cabeça está cortando aqui, mais assim. enquadrado aqui na câmera, deixa eu ver. Acho que a imagem que não está muito boa, né? É o enquadramento que está cortando muito. Agora está um pouco Enquadramento. melhor. Isso, agora tá bom. Pode falar. Então, uma memória. Uma memória que eu tenho dessa ausência da minha mãe é quando ela trabalhava muito e deixava a gente, às vezes, por conta de empregada, isso também me deixava
deixava muito chateada. Uhum. Você está lembrando de uma situação onde isso aconteceu? Está vindo para você na sua mente uma cena, uma imagem? Traz para mim um momento onde você sentiu assim, tá? Uma lembrança Tá, específica. Surgiu para você? mas surgiu. Onde é que você está? O que é que você está vendo? Ah, eu estou vendo desde criança existir essa falta, às vezes, que eu sentia da minha mãe. Até quando a gente morava lá em Porto Seguro também, isso. Mais acentuado. Uhum. Você tá saindo assim, ó. Quando você levanta, o seu olho quase que não aparece Você pode ir Da mais para trás um imagem. pouco. Não, seu olho não está nem aparecendo. Não, você vai mais para você deixa o celular aí e você vai para trás um pouquinho. Aí você nem tanto assim. Mais para frente, mais para frente, mais para frente, mais um pouquinho. Pronto, aí. Ah, OK? ok. Vamos lá. Quero que você me foque numa cena, numa imagem. O que é que você está vendo quando você lembra? Você está vendo você na casa, você está no quarto, você está do lado de fora. Onde é que você A está? casa, a casa. Na casa que a gente morava. Aonde é que você está dentro dessa casa? No quarto, na sala, na cozinha? Está sozinha, está acompanhada, está com quem? Estava acompanhada das minhas irmãs também. Uhum. Que idade mais ou menos você tinha? Eu tinha uns 10 anos. O que é que você, quando você olha para essa cena, você está vendo a cena de fora, como se você estivesse assistindo você lá com 10 anos, ou você está sentindo como se você estivesse dentro da criança com 10 anos, olhando a cena acontecer? Eu estou vendo a situação um pouco de fora, não tão de Uhum. fora, mas um pouco. Está próximo de você, está nítido, ou está longe, distante? Mas não está tão próximo. Uhum. O que é que você sente agora ao pensar nisso? Qual é a sensação que surge? Eu sinto um incômodo. Sente o quê? Um incômodo, incomodada com essa situação. Qual é o incômodo que você sente? Descreve ele para mim. Qual é a sensação do seu corpo? Qual é a emoção? É raiva, é tristeza, é culpa, é medo, é abandono, rejeição? Qual é o Abandono, incômodo que surge? incômodo de abandono, isso. Incômodo de abandono. E a sensação do seu corpo, onde é que está? A sensação, Isso. a sensação no meu corpo agora Uhum. está mais conformada com isso, mais conformada. Não. Onde é que está a sensação no seu corpo do abandono, tá? Você sentiu um Onde está a abandono. sensação? Onde é que é a sensação? Ah, Em algum lugar no do seu corpo está... coração. O que é que você No sente no coração? coração, no coração. Então, O às que é vezes, que um você aperto. está sentindo agora, o aperto? Agora, mais frequentemente, eu sinto um aperto no coração. Vamos lá, agora, tá? Lembra da cena. Na cena você sente abandono. E quando você sente o abandono, o que é que você sente no seu corpo agora? Eu sinto. Pode ser incômodo no coração, aperto no peito, isso. Tá sentindo aperto no peito agora? Dá uma nota para isso numa escala de 0 a 10 para mim, para eu saber a intensidade que isso tá. 7. Ok, vamos lá. Vou começar a fazer EFT, tá? Começa a fazer junto comigo. Mesmo que eu sinta esse aperto no peito, Mesmo que eu sinta esse aperto no peito, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo completamente. Mesmo que eu sinta esse abandono, Mesmo que eu sinta esse abandono, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo completamente. Mesmo que eu sinta esse aperto no peito, Mesmo que eu sinta esse aperto no peito, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo completamente. Eu sinto um aperto no peito, Eu sinto aperto no peito, eu sinto um abandono. sinto abandono. Eu ficava sozinho com as minhas irmãs, é isso? Eu ficava sozinha com as minhas irmãs. É isso mesmo? Isso. Uhum. E eu me senti abandonado Eu me senti abandonada pela minha mãe. pela minha mãe. E eu sinto um aperto no peito. Eu sinto aperto no peito.
quando eu lembro dessa situação. Quando eu lembro dessa situação. Eu ficava sozinho com as minhas irmãs. Ficava sozinha com minhas irmãs. Me sinto abandonada. Me sinto abandonada. Eu sinto um aperto no peito. Sinto aperto no peito. Isso gerou uma dependência emocional da minha mãe. Isso gerou uma dependência emocional da minha mãe. Até hoje eu me sinto dessa forma quando ela viaja. Até hoje me sinto dessa forma quando ela viaja. Como se eu ainda fosse aquela criança. Como se eu fosse aquela criança. Como se eu fosse aquela criança. Abandonada. Abandonada. Sozinha. Sozinha. Observa agora como é que você está se sentindo, tá? Volta de novo na cena. Só um minutinho que eu vou desligar com o fogo. Tá. Voltei na cena. Apaguei o... Volta na cena lá. E observa como é que você se sente agora. Eu sinto ainda um pouco de tristeza. Tristeza por quê? Porque eu ainda não aceitei, eu acho, esse tipo de ausência. Vamos lá. Mesmo que eu sinta uma tristeza, Mesmo eu sinto uma tristeza. eu me aceito profundo e completamente. Me aceito profundo completamente. Mesmo que eu tenha passado por esse tipo de ausência, Mesmo que eu tenha passado por esse tipo de ausência. eu me aceito profundo e completamente. Me aceito profundo e completamente. Eu sinto uma tristeza Eu sinto uma tristeza em ter passado por esse tipo de ausência. por ter passado por esse tipo de ausência. Eu me senti abandonada, Me senti abandonada, sozinha. sozinha. Eu era uma criança. Eu era uma criança. Eu precisava da atenção da minha mãe. Eu precisava da atenção da minha mãe. Eu me sentia sozinho. Me sentia sozinha. Ficou uma tristeza por isso. Uma tristeza por isso. Hoje eu sinto uma dependência emocional da minha mãe. Hoje eu sinto uma dependência emocional da minha mãe. Como se eu ainda fosse aquela criança. Como se eu fosse aquela criança. O que é que surgiu para você? Surgiu que é isso mesmo. Eu não me tinha dado conta ainda, mesmo fazendo tanta terapia. Não tinha se dado conta do quê? Por exemplo, eu sentia a ausência da minha mãe, às vezes, quando eu era criança. Uhum. Certo. Eu ainda me sinto como aquela criança. Eu me sinto ainda como aquela criança. Abandonada. Abandonada. Sozinha. Sozinha. Por isso que eu tenho essa dependência emocional. Por isso que eu tenho essa dependência emocional. Ok. Vamos lá. Volta de novo na cena. Vê agora como é que você se sente. Agora um pouco mais confortável. Tá sentindo tristeza ainda, aperto no peito, abandono? O que é que você ainda sente? Mesmo que seja melhor. Mesmo que seja menos intenso. Menos tristeza. Menos tristeza. Ainda tem tristeza? Ainda tem. Pouco. Fala o seguinte, qual é o motivo da tristeza? O que é que surge para você? A tristeza que às vezes ela podia estar junto, só que às vezes também ela queria ter o espaço dela, assim, ter tempo para ela também, mas tempo para ela não tinha. Aí isso fazia com que ela me deixasse um pouco de lado. Uhum. Surgiu uma outra imagem na sua mente? Foi isso, uma outra cena? Isso, uma outra imagem. Ou uma outra imagem, não. Um entendimento dessa situação. Uhum. Vamos lá, então. Mesmo que eu sinta essa tristeza, Mesmo que eu sinta essa tristeza, eu me aceito profundo e completamente. me aceito profundo completamente. Mesmo que eu sinta essa tristeza, Mesmo que eu sinta essa tristeza, eu me aceito profundo e completamente. profundo completamente. A minha mãe queria um espaço para ela. A minha mãe queria um espaço para ela. E eu queria a atenção dela. Eu queria a atenção dela. Eu queria ficar mais tempo com a minha mãe. Eu queria ficar mais tempo com minha mãe. E ela queria um tempo só para ela. Ela queria um tempo só para ela.
E às vezes se afastava por isso. E às vezes eu ficava por isso. E eu me sentia abandonada, Me sentia abandonada, sozinha, sozinha. rejeitada. Como se a minha mãe não me amasse o suficiente. Como se minha mãe não me amasse o suficiente. Como se eu não fosse importante o suficiente para ela. Se eu não fosse importante o suficiente para ela. Isso gerou uma dependência emocional em mim até hoje. Isso gerou uma dependência emocional minha até hoje. Como se eu ainda fosse aquela criança, Como se eu fosse aquela criança. se sentindo sozinha, Me sentindo sozinha, abandonada. abandonada. Eu tenho uma carência emocional profunda dentro de mim. Eu tenho uma carência emocional profunda dentro de mim. Uma carência de mãe, Carência de mãe. carência de atenção. Carência de atenção. Ela precisava do tempo dela sozinha. Eu precisava do tempo dela sozinha. O que é que surgiu para você? Então, até o entendimento da situação. É o entendimento. O que é que você entendeu? Entendi que ela realmente não dava conta de absorver tudo. Os cuidados com meu pai, com minhas irmãs, com o trabalho, e ao mesmo tempo me dá uma atenção exclusiva, né? Uhum. E quando você tem esse entendimento, você se sente melhor, mais leve? O que está acontecendo? Me sinto mais leve. Uhum. Então, volta lá naquela cena, de novo, você sozinho em casa. Naquele momento que a sua mãe queria ficar sozinha, queria um tempo para ela e deixava você um pouco de lado, vê o que é que você ainda está sentindo. Mesmo que esteja mais leve, vê se ainda surge tristeza, vê se ainda surge alguma sensação negativa, mesmo que seja menor. A tristeza diminuiu, mas ainda sinto um pouco. Tristeza. E a tristeza por quê? Coloca em palavras a razão da tristeza. A razão da tristeza. Então, a razão da tristeza é que eu tinha necessidade de mais atenção, isso. Então, mesmo que eu sinta essa tristeza, Mesmo que sinta essa tristeza, eu me aceito profundo e completamente. eu me aprofundo completamente. Opa, peraí, que caiu aqui o celular. A câmera virou. Isso. Mesmo que eu sinta essa tristeza, Mesmo que eu sinta essa tristeza, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo completamente. Mesmo que eu sinta que eu não recebi atenção suficiente, Mesmo que eu sinta que eu não recebi atenção suficiente, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza. Eu não recebi atenção suficiente. Eu não recebi atenção suficiente. Eu precisava de mais atenção, Precisava de mais atenção. mais presença da minha mãe. A presença da minha mãe. Ficou uma tristeza dentro de mim. Ficou uma tristeza dentro de mim. Ela tinha muita coisa para dar conta. Ela tinha muita coisa para dar conta. Trabalho, Trabalho, família. família. E eu precisava de atenção. E eu precisava de atenção. Eu queria mais atenção. Eu queria mais atenção. E ela não conseguiu dar isso para mim. E ela não conseguiu dar isso para mim. E ficou uma tristeza. Ficou uma tristeza. Um vazio emocional. Vazio emocional. Uma carência. Uma carência. Uma sensação de que eu não sou boa o suficiente. Uma sensação de que não sou boa o De suficiente. que eu não tenho importância. Que não tem importância. Isso gerou uma dependência emocional da minha mãe. Isso gerou uma dependência emocional da minha mãe. Eu preciso da presença dela para me validar. Eu preciso da presença dela para me validar. Desde a minha infância. Desde a minha infância. Ficou essa carência e essa dependência emocional. Ficou essa carência e dependência emocional. Como é que você sentiu? Assim, até, deu até vontade de sorrir agora. Uhum. O que é que foi que você entendeu agora? Surgiu algum entendimento, alguma compreensão? Isso mesmo, eu era carente, muito carente emocionalmente, tanto que com 10 anos eu comecei a fazer terapia também. Eu senti essa carência de mãe, principalmente. Uhum. Desde os 10 anos fazendo terapia, essa carência até hoje não foi resolvida.
Não, não, eu tenho 40 anos. Então veja que, né, dependendo do processo terapêutico que a pessoa faz, não resolve, não cura a coisa, fica Então, pode psicanálise 20 e poucos anos. como Só fazendo psicanálise 20 e poucos anos. 20 e poucos anos de psicanálise. O que é que você está sentindo de diferente aqui do que você faz na psicanálise? Qual é a diferença agora? Então, eu sinto um alívio mais rápido porque a psicanálise é mais longa, né? Tanto que eu estou até fazendo curso de TFT e aplicando bastante o AFT também. Sinto um alívio mais rápido, uma sensação mais confortável. Uhum. E a compreensão também é mais rápida, Sim, com certeza. os insights. Volta lá de novo na situação, tá? Pensa de novo você sozinha, a sua mãe não podendo dar atenção, tem família para cuidar, tem marido, tem outros filhos, tem trabalho. Vê se ainda ficou a sensação de tristeza ou alguma coisa incômoda, mesmo que menor. Não, agora eu acho que limpou, deu uma limpada. 100% ou tem alguma coisa ainda incomodando? 100% não, mas uns 90% sim. Uhum. Vamos lá, vamos fazer um pouco mais de EFT para isso, tá? Mesmo que eu ainda sinta uma carência emocional dentro de mim, Mesmo que eu sinta uma carência emocional dentro de mim, devido à ausência devido à ausência, e à falta de atenção da minha mãe, falta de atenção da minha mãe, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que tenha ficado um vazio emocional dentro de mim, Mesmo tenha ficado no vazio emocional dentro de mim, que gerou uma dependência da minha mãe, que gerou uma dependência da minha mãe. eu me aceito profundo e completamente. Me aceito profundo e completamente. Ficou uma carência emocional dentro de mim, Ficou uma carência emocional dentro de mim, um vazio. um vazio. Quando eu era criança, Quando eu era criança, eu precisava receber a atenção da minha mãe, eu precisava receber a atenção da minha mãe de uma forma suficiente e adequada de uma forma suficiente e adequada para suprir a minha carência emocional, para suprir a minha carência emocional, para desenvolver a minha autoestima para desenvolver minha autoestima, e me tornar independente emocionalmente. tornar independente emocionalmente. E eu não tive esse alimento na minha infância, Eu não tive esse alimento na minha infância da forma que eu precisava, da forma que eu precisava, na quantidade que eu precisava. na quantidade que eu precisava. A minha mãe tinha muita coisa para dar conta. Minha mãe tinha muita coisa para dar conta. Hoje eu consigo entender isso. Hoje eu consigo entender isso. E ele ainda queria um tempo para ela. Eu queria um tempo para ela. Eu imagino o quanto ela ficava sobrecarregada. Eu imagino quanto ela ficava dividida, né? Isso. O que você sentiu agora quando você sentiu vontade de rir? Qual foi a compreensão? Compreensão que ela ficava dividida entre justamente eu e minhas irmãs. E na época meu pai também estava passando uma situação muito boa, estava muito doente. Uhum. E aí ela tinha que se dividir em várias. Quantas irmãs? Eu tenho duas irmãs, só que tudo próximas da idade. Cada uma querendo atenção também. Cada uma querendo atenção. Você tem filho hoje? Não, eu não tenho filho. Uhum. Certo. Vamos lá. A minha mãe tinha que se dividir Minha mãe tinha que se dividir e ela não dava conta. e ela não dava conta. Simplesmente não conseguia dar conta. Simplesmente não conseguia dar conta. 3 filhas para dar atenção. 3 filhas para dar atenção. Tudo cuidado próxima. Tudo cuidado próximo. Marido para dar atenção. Marido para dar atenção. Que ainda passava por um momento difícil. Passar por momentos difíceis. Trabalho e casa. Trabalho e casa. Filhos e marido. Filhos e marido. Era muita coisa para minha mãe dar conta. Era muita coisa para dar conta. E ficou um vazio dentro de mim. Ficou um vazio dentro de mim.
Uma sensação de que eu não tenho importância suficiente, Uma sensação que eu não tenho importância suficiente. de que eu não sou boa o suficiente, Que eu não sou boa o suficiente. que eu não sou amado o suficiente. Não sou amado o suficiente. Eu cresci com esse sentimento, Cresci com esse sentimento. que gerou uma dependência emocional da minha mãe. Que gerou uma dependência emocional da minha mãe. Quando ela viaja, eu sinto muita falta. Quando eu viajo, eu sinto muita falta. Você mora com ela? Moro. E as suas irmãs também? Não. Eu Só tenho uma você. irmã casada e outra que também não mora. Uhum. Certo. Então, até hoje eu moro com a minha mãe. Até hoje eu moro com minha mãe. E sinto muita falta quando ela viaja. E sinto muita falta quando ela viaja. Como se eu ainda fosse aquela criança. Como se fosse aquela criança. Uma carência emocional. Uma carência emocional. Um vazio. Um vazio. Uma dependência. Uma dependência. Até hoje buscando suprir Buscando suprir aquilo que me faltou na infância. aquilo que me faltou na infância. Como é que você está sentindo agora? Pronto, agora sim. Agora limpou bem. O que é que você sentiu? Senti uma melhora. Melhora do quê? Melhorou a tristeza. A tristeza do quê? O que foi que mudou nessa tristeza? Como é que ela era antes? O que é que surgiu para você? Só uma tristeza que eu não aceitava aquela situação ainda, entendeu? E agora veio a aceitação. Aceitação do quê? A aceitação do que aconteceu, e aí eu pude entender de outra forma, não estou tão triste com isso. Uhum. Certo. Então veja, então essa carência, esse vazio emocional, né, crianças que se sentem muito abandonadas na infância, que se sentem sozinhas, muitas vezes desenvolvem essa dependência emocional. Não é raro isso acontecer, isso é muito comum. Se torna um adulto dependente emocionalmente. E aí não consegue, muitas vezes por isso, criar a própria vida. Que é o meu caso. Isso é. Então, criar, né, sair de casa, ter a sua própria família. Eu já saí de casa uma vez, mas voltei. Acontece também, da pessoa ir e voltar. Ter a própria família, ter independência financeira. Às vezes tem independência financeira, mas mesmo assim continua morando junto, morando perto, ou morando na mesma casa. Porque está buscando preencher uma carência lá da infância. Que não tem como preencher. Não tem como. A infância já passou. Mas o que a gente pode fazer é limpar essas sensações de abandono que ficaram marcadas. E naturalmente, quando a gente limpa essa sensação, você passa a se preencher, sem precisar que a sua mãe faça isso. Então a criança, quando ela é ainda pequena, ela não consegue fazer isso por ela mesma. Ela não tem essa capacidade ainda emocional para isso, para ela se preencher. A criança ela não nasce com essa habilidade. Ela precisa dos cuidadores para isso, do pai, da mãe, das pessoas que estão perto, para dar amor e atenção suficiente, de forma adequada, na maneira que a criança precisa, para ela poder se preencher, até que ela vai amadurecendo, vai crescendo, e ela vai compreendendo aos poucos que ela pode se amar sem precisar de alguém de fora para isso. Então a criança ela vai aprendendo que ela pode se amar a partir do amor que ela recebe do pai e da mãe, dos cuidadores. É como se ela fosse amadurecendo aos poucos, né? Primeiro ela precisa receber tudo de fora. Ela recebe, e ela já tem ali dentro dela uma fonte de amor incondicional que está dentro dela. Faz parte de quem ela é, nunca vai sair. Então mesmo que você tenha passado essa vida inteira sentindo esse abandono, essa falta, o seu amor incondicional por você mesma, ele está lá na base da sua essência, só esperando você entrar em contato com ele. Ele está lá. Ele continua lá, nunca foi apagado, nunca vai ser destruído, porque faz parte de quem você é mais profundamente. Só que a criança não tem essa compreensão.
que ela tem ali um amor incondicional disponível para ela, um amor próprio na essência dela, e à medida que ela não recebe o amor e a atenção suficiente, né, do pai e da mãe, ela vai criando bloqueios em cima desse amor incondicional. Ela vai criando sensação de que ela não merece, de que ela não é boa o suficiente, de que ela não merece ser amada. Porque na interpretação da criança, é como se ela pensasse assim: se a minha mãe não está me dando a atenção que eu preciso, que eu quero, é porque tem algo de errado comigo e eu não mereço ser amada. Tem alguma coisa errada dentro de mim. E aí a criança vai se desconectando dela mesma. Se ela recebe essa atenção suficiente, ela vai entendendo que ela merece ser amada. Até que ela amadurece e não precisa mais que alguém dê atenção, dê carinho e afeto para ela se amar. Ela já se ama, se torna um adulto emocionalmente saudável, equilibrado e independente emocionalmente. Quando fica esse vazio, aí cresce um adulto dependente, porque pensa que não pode se amar, pensa que não é bom o suficiente, pensa que fez algo de errado, pensa que tem algo dentro da pessoa que não merece ser amada. Porque, por mais que eu faça as coisas, sempre trabalhei com minha mãe, ajudei ela, ela sempre acha que eu fiz menos ou que foi insuficiente para ela também. Uhum. É um jogo de mão dupla, né? Então, você se sente assim e ela alimenta também isso e ficam as duas dependentes uma da outra. E ela acha que você nunca fez o suficiente e você está sempre se sentindo devendo, como se... É porque a criança ela pensa assim: nossa, se a minha mãe não me ama, se ela não está me dando essa atenção, é porque eu não fiz o suficiente para ela. Eu devo ter feito algo de errado. Faltou alguma coisa. E eu tento Sim, fazer existe mais. a cobrança. Existe a cobrança dos dois lados. Eu cobro dela atenção e ela cobra também que eu ajude ela sempre. Uhum. Por mais que eu ajudo, Nunca é o ela sempre suficiente. acha que nunca é Uhum. suficiente. Uhum. E esse jogo, ele só vai acabar quando você se libertar dessa sensação de abandono, de rejeição que ficou e chegar no sentimento, na compreensão mais profunda de que você não deve nada para sua mãe. Não existe nenhuma dívida. O único sentimento que a gente deve ter pelo pai e pela mãe é o sentimento de gratidão. Só. Não existe dívida. Porque o pai e a mãe fazem o papel deles, que é criar, cuidar, né? É fazer o que eles... colocar no mundo e dar os bônus que vem depois, né? Se tiver que dar algum bônus, que é criar, prover, até ficar um adulto. Então, quando eu me liberto dessa dívida, a minha vida começa a fluir, minha vida começa a caminhar. Eu começo a prosperar. Porque eu não me sinto mais devendo. A minha energia não fica mais... Estagnada. sendo consumida. Direto aqui, deixa eu arrumar aqui. Então a minha energia não fica mais sendo consumida por essa dívida infindável. Então, a gente começou a dar os primeiros passos para você se libertar disso. Sim. O que é que você deve fazer, né? Limpar, trazer mais memórias à tona, que ainda trazem sensação de tristeza, de rejeição, Sim. de abandono. Como? O curso do TFT também que eu estou fazendo, o AFT e a TFT, né, para limpar essas coisas. Sim, aí você vai trazer mais e mais memórias que trazem essa sensação de abandono, de rejeição, e você vai limpar uma por uma. Você vai limpar uma por uma, e você vai perceber que essa dependência emocional vai começar a desaparecer. De modo que você não vai estar mais cobrando a sua mãe, vai reduzir essa cobrança cada vez mais, e quando ela sair, você não vai sentir mais aquela dependência, aquela carência, uma saudade, uma tristeza. Hoje ela está fora, ela já tem mais de uma semana, eu já estava triste aqui em casa com isso mesmo, com a sensação de carência. E agora, como é que você está sentindo? Agora eu estou até dando risada disso, porque eu compreendi que eu não sou mais aquela criança Uhum. de 10 anos. Então você veja, né? A diferença é que existe um trabalho que vai diretamente na emoção e limpa de um processo terapêutico quando você fica 10 anos falando, 15 anos falando, 20 anos falando, às vezes até entende o que acontece, tem a compreensão racional, mas não limpa
o campo emocional. Na razão a gente entende, mas ainda sente que é emoção, porque não limpa, né? Às vezes. Isso. Mas é isso então. Bom, queria te agradecer pela participação. Eu que agradeço. Muito obrigada. Com certeza vai ajudar quem está assistindo aqui, tá bom? Obrigado então. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada. Gratidão. Bom, bem interessante, né, o tema de hoje. Abandono, rejeição, né? Teve uma pessoa que perguntou se deve ficar falando as palavras ou só aplicando as batidinhas. Só precisa aplicar as batidinhas. Não precisa ficar lá. Não precisa repetir as palavras, não. Se você fez aquela... Se você seguiu a instrução que eu dei lá no começo, né, que é pensar em alguma situação, anotar no papel, uma situação que traz desconforto emocional, anotar. E depois prestar atenção na sessão aqui, é só você tocar nos pontos e o seu subconsciente, em paralelo, sem você fazer esforço, vai limpar aquela situação que você anotou. André, como é que acontece isso? Que processo, que fenômeno é esse? É o poder do subconsciente, é o poder que o subconsciente tem de processar 1.000.000 de vezes mais informações, 1.000.000 de vezes mais rápido do que a mente racional. Ele faz isso por você. Então você está aqui me assistindo agora, o seu corpo todo está funcionando, sua digestão, né, o seu corpo está se regenerando, as células estão se reproduzindo, estão se multiplicando, seu corpo está passando por processos de desintoxicação, hormônios estão sendo produzidos, o coração está batendo, a respiração está funcionando, tudo isso sem você pensar. E quem faz isso por você é o seu subconsciente. Então você vai usar esse poder que ele tem para te ajudar a limpar as memórias cada vez que você vem aqui no detox emocional. Ok? Vamos ver aqui, né? Vicência, eu também sinto dependência da minha mãe. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, tá? Se vocês quiserem colocar perguntas, coloquem aqui porque ainda tem alguns minutos, então dá para eu responder bastante coisa hoje. Newton, gratidão, André. Deixa eu ver aqui mais. Reflexoterapia, fantástica essa sessão, privilégio de assistir. Márcia, a EFT é um divisor de águas na vida daqueles que aplicam com paciência e persistência, como o André fala. Exatamente. Exatamente. Angélica, limpando as emoções do passado que são contribuidores para esse evento. Deixa eu ver aqui. Everton, né? Obrigado, essa culpa está me matando aos poucos, me sinto abandonado e rejeitado como se eu fosse a pior pessoa do mundo. É sentimento de culpa, né? A FT pode ajudar a aliviar ou tirar a culpa de ter perdido o amor da minha vida? Pode sim, com certeza. Sem dúvida alguma, você pode se libertar desse peso, dessa carga emocional. Sem sombra de dúvida. Eu lembro que você mandou essa pergunta aqui, né? Eu respondi no Stories. E acompanha a gente aqui no Detox Emocional que certamente você vai sentir alívio, tá? É a Angélica, né? Concorda, a clareza vem muito rápido e por isso se eu aplico nas minhas e é por isso que eu aplico nas minhas clientes, é isso. Então veja que a compreensão racional da situação, ela pode não ser o suficiente para você se libertar da emoção que está ali fazendo você sofrer. Então compreender muitas vezes é importante, é o primeiro passo de um processo de liberação. Só que quando a gente faz EFT, em vez de a gente ficar trabalhando na compreensão, a gente vai direto na emoção. A emoção que está fazendo a pessoa sofrer, a emoção da rejeição, do abandono. Então eu pego a memória que tem uma sensação de rejeição, de abandono, e vou limpando a carga emocional daquela memória. Assim que eu limpo a carga emocional daquela memória, a compreensão do que aconteceu, ela aparece na sua mente, com clareza, sem distorção. É uma nova interpretação do que aconteceu, uma nova interpretação mais saudável, porque antes você estava vendo a situação, a cena, com o filtro da carga emocional. Limpou a carga emocional, você começa a ter compreensão, aceitação, sensação de perdão, de leveza, de alegria, de você entender que não foi nada pessoal contra você. Então a gente viu acontecer isso na sessão de hoje.
né, dela começar, ela sorrir no momento que tenha o insight e depois eu perguntar o que foi que aconteceu. E ela responder assim, nossa, que agora eu vi o quanto a minha mãe estava dividida, com filhas para dar atenção, com marido, com casa, com trabalho. E antes o que é que ela sentia? A minha mãe não me ama, a minha mãe não quer ficar comigo, a minha mãe me abandonou, a minha mãe me rejeitou. E depois passou a ser assim, nossa, minha mãe estava dividida, ela tinha muita coisa para dar conta. Ela não conseguia dar conta de mim. Então deixa de ser uma coisa pessoal e você passa a enxergar a situação de uma maneira muito mais ampla. E é muito libertador isso, né? Fábio, quando eu listo as cenas específicas no caderno, muitas emoções surgem. Em um outro momento, quando vou trabalhá-las, às vezes não sinto as tais emoções. O que fazer? Trabalha com o que você conseguir sentir. Às vezes pode se dissolver, só pelo fato de você ter escrito, pode ser que se dissolva também. Já vi isso acontecer com alguns alunos. Não é só o fato da pessoa anotar e descrever o que aconteceu, para muitas pessoas, ou para algumas pessoas, já é o suficiente para ir dissolvendo. Então, quando a pessoa vai fazer depois o processo e ela acessa aquilo, já não está mais na intensidade que estava antes. Então, isso é comum também. Mara, né? Vocês também têm essa trava de sentar para fazer e pensar que não tem nada que incomoda? Algumas pessoas falam isso, não consigo lembrar de nada que me incomoda. É só uma questão de falta de autopercepção. Falta de treinar isso, né? De sentar. E tem também um processo de fuga, né? Porque é difícil você sentar e começar a encarar e lembrar de coisas desconfortáveis. Não é tão bom, não é agradável. E tem um lado seu que não quer se libertar disso. Tem um lado seu que quer continuar sofrendo. A sombra que tem dentro de você, que está dominando a sua vida até hoje, ela quer continuar sofrendo. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta aqui mais para o final. Tem sim, várias perguntas. Deixa eu ler aqui. Vamos ver aqui. Alcedi, né? Pessoal, a EFT é tão boa que eu consegui recuperar a audição do meu ouvido esquerdo. Tinha uma perda de quase 80%. Gratidão, André. Olha só, né? O efeito das emoções no nosso corpo físico, podendo inclusive levar a uma perda de audição. E a gente vai liberando as emoções e o corpo físico cura. Que bom, né? Ivani. André, ontem você falou que fez muito trabalho interior para se modificar. Você só usou EFT no processo? Não, eu usei várias coisas, até porque eu conheci EFT já depois de uns, sei lá, 2 anos, 2 anos e meio ou 3, depois que eu comecei nesse caminho de autoconhecimento. Então eu usei muita coisa nessa caminhada. Mas hoje, quando eu atendo pessoas, né, dificilmente eu vejo uma técnica que funciona tão bem, tão rápido, tão profundo e com tanta frequência na maioria das pessoas. Então, para mim, é uma ferramenta, não é a única ferramenta, mas, na minha visão, certamente é a mais incrível, ou pelo menos uma das mais incríveis que existe, das mais poderosas. Adriana, André, você sugere um caminho de lembranças para trabalhar com questão financeira, falta de dinheiro e trabalho? Não, não tem um caminho. Cada pessoa tem as suas memórias específicas, tem várias coisas que podem atrapalhar a vida financeira. Inclusive, por exemplo, abandono. Abandono atrapalha a vida financeira. Veja o caso que a gente atendeu hoje aqui. Né? Então, ela não consegue ter independência, não consegue criar a própria vida. Ainda não consegue, né? Pode ser que agora comece esse caminho. Então, memórias de escassez, memórias de situações, né, de coisas que o seu pai falou, a sua mãe falou, que contribuíram para criar crenças limitantes. Então, tem muitas e muitas coisas que podem atrapalhar a vida financeira. Thelma, se não lembro, pode ser limpo também? Olha, primeiro você vai fazer EFT para as coisas que você lembra. Você vai limpar coisas que você lembra. E já deve ter muita coisa que você consegue lembrar. Então não se preocupa com o que você não lembra. O que você não lembra vai começar a surgir depois.
E se você limpar muita coisa que você lembra, até coisas que você não lembra vão começar a sair também, vão começar a ser limpas. Tá bom? Adriana, quero algo rápido e efetivo para mudar a vida financeira? Pois é. Não sei se você vai conseguir tão rápido quanto você imagina. Não sei o que é rápido para você. Né? 1 ano é rápido? 6 meses é rápido? 2 anos é rápido? Não sei. Ah, mas eu quero resolver tudo semana que vem. Não sei se você vai conseguir resolver semana que vem. Mas com certeza você vai avançar bastante se você limpar as suas emoções. André, tem algum vídeo que trata autoestima para quem passa por uma separação, traição? Vai aqui no meu IGTV que tem vídeo sobre traição. Tá bom? Vai lá. Vai lá e aqui está gravado no IGTV. Tem vários vídeos, tem inclusive atendimento sobre traição. Severino. André, continuo praticando as limpezas, assisto detox emocional todos os dias, estou bem melhor, obrigado. Severino, a gente fez o trabalho da pressão, né? Você chegou a medir novamente, como é que está aí a pressão? Adriano, tenho feito detox emocional e sinto-me muito bem, porém continuo sem dinheiro, sem trabalho. Pois é, porque tem mais coisa para limpar, tá? Neide, comecei a seguir e a praticar os exercícios, tenho me sentido bem melhor. Everton, verdade, entendo que não tinha maturidade emocional, mas o sentimento está lá. Vê se tem alguma pergunta a mais. Michele, tenho um hábito de sempre voltar aos mesmos relacionamentos amorosos. Sinto que deixei de fazer algo nessas relações. Como faço o EFT nesse caso? Voltar aos mesmos relacionamentos amorosos. Deve ser uma repetição de padrão, né? Provavelmente tem a ver com rejeição e com abandono também na infância. Limpar situações de rejeição e de abandono que aconteceu no seu passado que você precisa estar buscando o mesmo tipo de relação, repetindo a mesma história. Cura essa ferida emocional que aí você vai parar de repetir isso, tá bom? Solange, eu fiz EFT alguns anos atrás com uma terapeuta e consegui dissolver uma memória de medo das doenças em mim e em outras pessoas. Crista. André, há 3 anos, uma prática de EFT gratuita sua me salvou. Gratidão. Eu estava dando uma crise e lembrei de aplicar EFT. Gratidão pela sua vida, seu trabalho, sua doação. Obrigado, Cristo. O que foi que mudou, Cristo? Só para eu saber. Vai ficar gravado sim aqui no IGTV, tá bom? A pessoa perguntou aqui. Ajuda a destravar o medo de falar línguas? Sim, com certeza. Mara, podemos alterar as sessões com afirmações ou primeiro limpamos um tempo e depois começamos a fazer afirmações? Qual a relação da sessão com a conexão com a criança? A primeira pergunta, né? Podemos alterar as sessões com afirmações? Afirmações positivas, né? Que você fala. EFT funciona muito melhor se você limpa a negatividade primeiro, porque você ficar afirmando coisas positivas em cima de um sentimento de abandono, de rejeição, vai demorar muito tempo para você sentir algum efeito. Então, faz da forma clássica, como eu estou fazendo aqui. Limpa a emoção falando sobre ela. Fala sobre essa emoção, traz ela à tona e aplica EFT para limpar. É assim que o processo funciona melhor, é assim que a técnica da EFT é mais poderosa. Depois que limpar, você pode sim inserir afirmações positivas. E talvez elas nem sejam necessárias, porque uma vez que você limpa a emoção negativa, você vai entrando em contato com a sua essência, que não tem nenhuma negatividade. Mas você pode sim reforçar, né, frases positivas, se você quiser. Qual a relação da sessão com a conexão com a criança? Você deve estar falando da criança interior. Então, a criança interior, ela fica marcada pelas experiências, pelas emoções do passado. Experiências de rejeição, crítica, bullying, traumas, abuso. Então é como se você carregasse dentro de você uma criança ainda, só que com marcas emocionais do passado. Na medida que você faz EFT limpando a carga emocional dessas memórias, você vai curando as feridas dessa criança interior e ela vai amadurecendo. E você vai se reconectando com você mesmo, tá? A sua criança é você, a sua criança emocional. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta.
Adriano, né? Obrigado, André. Foi uma sessão muito esclarecedora. Solange, podemos fazer EFT em nós mesmos? Sim, com certeza. Trabalha a ansiedade? Thelma perguntou. Sim, também. Vicente, eu sempre procrastino, compro cursos, começo e não termino. Pois é, também pode ajudar na procrastinação, né? Porque tudo que você guarda de emocionalmente negativo no seu passado pode ser um potencial contribuidor da procrastinação. Irene, André, já fiz uma sessão com você que limpou a memória da infância. Não dei importância a esta técnica maravilhosa. Na quarentena me conectei novamente com a EFT. Fazer um curso, gratidão. Fábio, dificuldade de vínculo afetivo. André, tem muito a ver com rejeição ou tem outras causas também? Tem muito a ver com rejeição, sim. Como é que eu fico com dificuldade de vínculo afetivo? Quando eu tive dificuldade de vínculo afetivo com meu pai e com a minha mãe, com quem cuidou de mim quando eu era criança. Se quando eu sou criança eu tenho um bom vínculo afetivo com meu pai e com a minha mãe, eu vou desenvolver vínculos afetivos com outras pessoas quando eu me tornar adulto de uma maneira mais fácil, mais tranquila. E como é que esse vínculo afetivo com o pai e a mãe pode ser interrompido? Rejeição, abandono, críticas, comparações negativas, falta de atenção, ausência emocional. Então, cuidar bem das crianças para que elas não precisem depois estar fazendo tanta terapia quando crescer. Ainda bem que tem ferramenta, né? Para curar. Ferrari Cris. Oi, André. Tenho dificuldade para aprendizado, déficit de atenção. Pode me dar uma orientação? É difícil falar sobre esse tema, né? Seria um tema mais aprofundado, mas vai limpando as emoções do passado que com certeza a sua atenção vai aumentar. Não tenho dúvida disso. Se você acompanhar aqui o detox emocional e limpar várias coisas que você sente, você vai ver que a sua mente vai ficar cada vez mais clara, mais limpa, mais no momento presente, com mais foco e com mais atenção. Thelma, como você atende, André? Eu atendo online, 100% online, os atendimentos que eu faço. Atendo poucos clientes, são poucas pessoas, e a agenda costuma ficar cheia, né? Com os poucos horários que eu disponibilizo, eu me dedico mais aos cursos. Reflexoterapia, comentou o seguinte: EFT para mim acelerou muito meu processo de limpeza, e eu fugi quando via a primeira vez que fiz com medo e achei muito estranho. Depois que fui desbloqueado, com reflexoterapia. Bom, pessoal, agradeço mais uma vez aqui a presença de vocês aqui no Detox Emocional. Amanhã a gente vai estar mais uma vez aqui ao vivo, às 8h50 da manhã. E se você quiser saber mais informações sobre workshops que eu faço mensalmente, com temas mais aprofundados para você curar. Então, cada mês vai ter um workshop com um tema específico. Eu vou deixar aqui o link em algum lugar dessa página. Procura no link da bio do Instagram, procura na descrição se for no YouTube, enfim, procura esse link do grupo VIP do WhatsApp, que lá eu informo o próximo workshop, o valor, o investimento. Geralmente dura 3 a 4 horas e são workshops mais aprofundados. Tá bom? Então é isso. Um abraço e eu vejo vocês no próximo Detox Emocional.